A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje, dia de domingo, 24 de novembro de 2024, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre deste ano. Neste trimestre, estamos estudando as promessas de Deus. E hoje chegamos na lição de número 8, que fala sobre a promessa de paz. E para isso vamos nos basear em alguns textos bíblicos, começando por Números 6, 24 e 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E 1 Pedro 3, de 10 a 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Vamos orar, pedindo a Deus que haja sobre o nosso coração nesta oportunidade, nos trazendo a sua paz. Senhor, meu Deus, é que estamos diante da tua palavra, Senhor, dispostos a meditarmos nela nesta oportunidade. Precisamos de um entendimento profundo das tuas verdades, Senhor. Ilumina os nossos corações com elas, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Espero que você esteja bem, de saúde, que esteja com alegria no coração e, sobretudo, que a paz de Deus reine na sua casa, na sua família e principalmente no seu coração. A lição de hoje é de fundamental importância, porque vivemos num mundo sem paz entre as nações, entre os povos, sem paz a nível pessoal, no trabalho, na família. E a lição de hoje vai nos trazer o entendimento que precisamos urgentemente buscar essa paz. Há muitos conflitos entre as nações. Além dessa guerra que estamos observando de longe entre a Rússia e a Ucrânia, que começou lá em fevereiro
de 2022, e isso já vem se arrastando por esses 2 anos. Nós também tivemos recentemente, no ano passado, em outubro do ano passado, em Gaza, um conflito que é contínuo entre Israel e grupos militantes palestinos, principalmente o Hamas, na faixa de Gaza. No Sudão há violência e instabilidade política, especialmente na região de Darfur. Na Etiópia, há conflito na região de Tigré, que começou em 2020 e continua até hoje a causar sofrimento humano. Em Mianmar há conflitos internos após o golpe militar de 2021. Então já estão em guerra civil há 3 anos. Na República Democrática do Congo, há conflitos em várias regiões, especialmente no leste do país. Aqui do nosso lado, na América do Sul, na Colômbia, talvez você não saiba, mas há conflitos entre o governo e grupos armados, como a Farc e dissidentes. A Armênia e o Azerbaijão, eles disputam uma região de Nagorno-Karabakh há muitos anos, conflitos diários, constantes. Aqui na América Central, no Haiti, há uma instabilidade política e violência crescente. Há conflitos envolvendo os grupos jihadistas e forças governamentais em países como o Mali, o Níger e Burkina Faso, na África Central. No Afeganistão, desde que os Estados Unidos retiraram as tropas, o Talibã está controlando aquela região e trazendo grande sofrimento para o povo. Então, nós vemos que há conflitos nas nações muito além da Rússia e da Ucrânia, e alguns internos. No Brasil, na nossa pátria, há mais ou menos 700 homens entre os poderes executivos, legislativo e judiciário. E esses mais ou menos 700 homens têm causado uma divisão profunda em nossa nação, de mais de 220 milhões de pessoas. É para nós refletirmos sobre isso. Esses homens estão inflamando a nossa nação e não podemos descartar uma conflagração social no nosso país.
não há paz no Brasil atualmente. Há também conflitos de natureza pessoal. Só no ano passado, para os irmãos terem uma ideia da natureza perigosa da ausência de paz pessoal, a Organização Mundial de Saúde traz uma estimativa que mais de 700 mil pessoas em todo o mundo cometeram suicídio só no ano passado. Esse número reflete a complexidade e a gravidade do problema, que é influenciado por fatores psicológicos, fatores sociais, fatores culturais, levando pessoas a perderem completamente a paz interior e seriam levadas a extrapolarem os limites psicológicos da nossa natureza humana. A Bíblia trata muito sobre paz. Nós temos, os irmãos sabem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E no Antigo Testamento, a paz lá, a palavra para a paz é shalom, palavra hebraica que significa paz. No Novo Testamento, que é no grego, escrito em grego, vem a palavra eirene, que dá origem ao nosso nome próprio aqui, de Irene. No Antigo Testamento, a paz está mais relacionada com a ausência de conflitos de natureza social. A ausência de guerra entre as nações, eu vou ler vários versículos, para que não fiquemos apenas nas nossas palavras. Lá em 1 Samuel 7,14 diz assim: E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel desde Ecrón até Gate, até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. Então aqui, a ausência de guerra entre duas nações vizinhas. Também fala sobre tranquilidade dentro da nação. Essa que precisamos aqui na nossa. 1 Crônicas 2:29. Deus falando com Davi acerca do seu filho Salomão. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe dei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Então, um homem de repouso, um homem sossegado. Salomão, nós sabemos que Davi era um homem guerreiro, muitos conflitos com os inimigos estrangeiros e inimigos internos, teve guerra social. Dentro dos seus termos, e o seu próprio filho Absalão se voltou contra ele.
uma guerra civil sangrenta. Mas Deus fala, olha, no tempo do filho que eu vou te dar, Salomão, ele será um homem de repouso, um homem sossegado, não vai haver guerra, haverá paz e descanso nos seus dias. Sossego nos relacionamentos. Provérbios 17:1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Então, o Salomão, que Deus se referiu como um homem de repouso, ele orienta a nação como um verdadeiro líder. Ele fala, olha, tenha tranquilidade na sua casa. É melhor que você não tenha o que comer do que ter uma mesa farta, cheia de brigas, de contendas. Quantas brigas são originadas dentro do lar por causa de dinheiro? É necessário que nós tenhamos no coração essas palavras de Salomão em Provérbios 17:1. Olha, pensa bem. Se você está passando alguma necessidade financeira, não faça com que isso vire um motivo de briga na sua casa, de contenda. Se una com seus familiares, ore para que Deus possa abençoar e resolver a situação financeira. Mas não perca a paz familiar por causa de dinheiro. Fala também sobre o bem-estar pessoal lá em Jó 3:26. Jó diz assim, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas venho sobre mim a perturbação. Então, Jó está maldizendo o dia do seu nascimento nesse trecho dos seus diálogos. E ele fala, olha, meus dias foram perturbadores, nunca reposei, nunca tive paz, só perturbação. Coisa triste uma pessoa viver assim. O Antigo Testamento também fala de bem-estar com Deus, Números 6:26, que lemos a princípio. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Então a paz, ela vem de Deus. No Novo Testamento, a paz está mais relacionada com a ausência de conflitos de natureza pessoal. Então nós vemos no Antigo Testamento muitos textos relacionados entre os conflitos entre as nações, como vemos hoje Ucrânia e Rússia, Israel e o Hamas, povos, conflitos internos como o que estamos vivendo aqui no nosso país. Mas falamos também dos conflitos internos, eu comigo mesmo. Então, no Novo Testamento, a maioria dos versículos que tratam da paz falam dessa ausência de conflito de natureza pessoal. Vamos ver alguns só para enriquecer o nosso coração com eles. Paz com Deus, Romanos 5:1. Diz assim o apóstolo Paulo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das coisas que nos tira a paz é a nossa separação com Deus por causa do pecado.
Então, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós somos justificados diante de Deus. E aí vem a paz. Nós temos paz com Deus, ou seja, não há mais conflito entre a nossa pessoa e a pessoa de Deus, não esquecendo que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, vive no maligno. Ou seja, antes de termos Jesus no nosso coração, nós vivíamos sobre o domínio do mal. É por isso que há tantos conflitos na nossa nação, há tantos conflitos no mundo, há tantos conflitos na família. Mas quando aceitamos Jesus como Salvador e somos perdoados dos nossos pecados, nós somos justificados pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo e temos a paz com Deus. E aí podemos exercer a paz com o próximo. Mateus 5:9. Jesus, nas suas bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que buscam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja como Jesus ama aquele que apazigua os conflitos. Pacificadores. Seja um pacificador na sua família, no seu trabalho, no nosso país. Não dissemine o ódio nem a contenda. E você será chamado filho de Deus. Paz de espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, aqui está falando do Espírito Santo de Deus, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, como um fruto do Espírito. Então, o nosso espírito agora é reavivado pelo Espírito Santo de Deus, recebemos a paz de Cristo em nossos corações através do Espírito Santo. Isso nos auxilia a desenvolvermos a nossa paz interior, a nossa paz com as pessoas, sendo pacificadores. E a paz também como armadura de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6:15. E calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Então, como levamos a paz para o mundo? Levando as boas novas da salvação. Essa é uma armadura do crente. E a maneira de levar a nossa paz que recebemos do Espírito Santo e que habita em nossos corações como uma armadura. Agora eu vou lutar com ela. É com ela que eu vou contribuir para a modificação desse estado de guerra em que o mundo vive, em que a minha família vive, em que as pessoas vivem, levando esse evangelho da paz. Para nós concluirmos, eu quero deixar mais um versículo lá, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esses versículos que lemos aqui são fundamentais. Tem muita coisa na Bíblia acerca da paz. Mas pegue essa lição, leia esses versículos, anote os versículos, coloque na sua cabeceira, leia diariamente. Uma escola dominical como a nossa não é suficiente para transformar o nosso coração raivoso num coração de paz. Mas a meditação na palavra de Deus, constante busca. E lemos lá a princípio, no versículo
de Filipenses 4, de 6 a 7, que Paulo diz: não estejais inquieto por coisa alguma. Olha que conselho maravilhoso. Antes as vossas petições, ou seja, a sua oração diante de Deus, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, vem as perturbações, e agora eu em oração, dou graças a Deus e peço ajuda para que os meus sentimentos sejam guardados e eu não fique mais inquieto com coisa alguma. Sejam perturbações de ordem política, sejam perturbações de ordem financeira, sejam perturbações de relação pessoal com o meu próximo, a minha família, o trabalho. Eu coloco tudo isso diante de Deus e aí vem a tranquilidade, porque sei que Deus está agindo. E se Deus operar, quem vai impedir? A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Orar nesse momento para que haja paz no seu coração, na sua família e na nossa nação. Senhor, meu Deus, te damos graças pela tua palavra tremenda que nos aconselha a paz. Abençoa os teus servos, aqueles que estão ouvindo a tua palavra, que essa tua palavra possa entrar em seus corações e que possa reinar a paz em seus espíritos. Abençoa a família dos teus servos, que termine os conflitos em relação a questões financeiras, que todos possam compreender que precisam lutar em oração com a armadura de Deus para solucionar a inquietude que vai nos corações. Abençoa os teus servos no trabalho, Senhor, nas suas relações sociais. Abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa as famílias da nossa nação. Abençoa os nossos irmãos de todos os cantos desta terra que estão passando conflitos internos tremendos. Traz a tua paz a todos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.